Quantas vezes você já olhou para a vida de alguém e se sentiu inferior? Ou, pelo contrário, julgou uma pessoa para tentar se sentir um pouco melhor? Olá, eu sou a Cláudia Soares e seja bem-vindo ao terceiro vídeo da nossa série sobre as 7 camadas do ego. Hoje nós vamos falar sobre uma das armadilhas mais cruéis da mente, a camada do julgamento e da comparação. É ela que nos prende a um tribunal interno que é eterno, onde tudo é rotulado como certo ou errado, ou melhor e pior. E enquanto você gasta energia, com tudo isso, se comparando ou julgando, você se distancia da pureza que você tinha lá na barriga da sua mãe. Então vamos entender como desarmar esse tribunal hoje, tá? Então fica comigo até o final e para quem quer dar um passo além, iniciar um resgate profundo, o link do meu e-book Quem Sou Eu está abaixo do vídeo. Então se você quiser e tiver interesse, entre no link e adquira o e-book Quem Sou Eu. Ali você vai ter ali nesse e-book uma maravilha ali de entender um pouco mais sobre quem sou eu, né? Essa pergunta que todo mundo se pergunta, quem sou eu, né? A gente precisa saber quem somos. Enquanto a gente não sabe quem somos, a gente fica dando voltas e mais voltas e muitas vezes até sofrendo em grande sofrimento, porque a gente fica preso a mecanismos que não vale a pena a gente estar aqui deixando de viver uma vida tão maravilhosa quanto esta que nos é dada. Então, quando a gente fala de julgamento e comparação, são duas coisas bem complicadas, porque são camadas que a gente tem que também largar, que são camadas do ego. O ego ele vai sempre estar colocando em você ou que você é inferior a alguém ou que você é superior a alguém. Então, você entende que sempre que você olha para alguém e fica pensando a vida da pessoa é melhor que a minha, você está fazendo, de certa forma, aí uma comparação. E isso não é verdade. Você não sabe se a vida daquela pessoa realmente é melhor que a sua. Muitas vezes a gente pode ver algumas pessoas por aí e elas podem até estar só colocando, às vezes, a situação ou a vida delas na internet, que hoje é muito comum as pessoas ficarem colocando suas vidas, nas redes sociais, e não necessariamente que essa pessoa vai estar vivendo realmente aquilo ali, ou que ela realmente está feliz. Quem sabe ela está só se mostrando, querendo status, querendo realmente views, querendo realmente curtidas. E aí a pessoa fica olhando tudo aquilo e ela começa a fazer as suas comparações, achando que realmente, quem sabe, lhe falta alguma coisa, que de repente ela não é tão boa quanto a outra, e daí o ego começa a brincar com você, colocando de que realmente você é incapaz, né? Porque daí você começa a perceber que o outro parece que tem uma vida muito melhor, porque escolheu uma carreira melhor, ou porque essa pessoa parece ser mais isso ou mais aquilo. Você começa a colocar um monte de situações na qual não é verdade. Você está medindo aí com a fita métrica dos outros. Então eu diria para você que a pior coisa, que nós podemos fazer é deixar essa máscara aí que é o ego, essa situação na qual ele fica o tempo todo fazendo esse tipo de coisa, que são as comparações, ou o pior ainda, o julgamento, fica julgando as pessoas, trazendo situações na qual você acha, aquela pessoa não devia de fazer isso, ela não devia de fazer aquilo. O que ela faz ou deixa de fazer, isso é um problema dela. E quando a gente se mete na vida do outro, a gente pode estar aí trazendo e acarretando muita situação para nós, porque a nossa mente não conhece o outro. Então, quando você começa a pensar sobre o outro, a tua mente ela vai entender que você está pensando sobre si. E aí é muito perigoso, porque você fica às vezes dando energia aos pensamentos de outra pessoa, e a tua mente vai fazer o quê? Ela vai trazer a mesma situação para você, porque ela acha que é sobre você, e não sobre o outro que você está pensando. Então tome muito cuidado, você tem que pensar que se eu ficar pensando e jogando energia em situações dos outros, minha mente não compreende isso, ela vai trazer tudo do outro para dentro do meu ser, e vai acabar transformando o meu ser no que o outro já vem vivendo. Então você entende o porquê que a gente não deve julgar os outros? O maior perigo realmente do julgamento dos outros é que a gente bota um alvo nas nossas costas. E aí é um bumerangue, você joga para frente sobre alguém e vai voltar para você de novo, e pode voltar até com mais fúria do que para o outro. Então tome muito cuidado, a gente tem que tomar cuidado com essa situação na qual às vezes a gente está sempre julgando ou se comparando aos outros, porque a comparação também é ruim.
porque você está se colocando para baixo. E o julgamento também é ruim, porque você está falando do outro. Então, tanto um quanto o outro são duas situações que a gente tem que largar, né? Isso é uma máscara que o ego adora. Ela adora ter essas máscaras porque ele tenta de todas as formas se esconder no meio disso. E você pode ver, às vezes a gente pode estar julgando alguém ou às vezes a gente pode estar se comparando com alguém. E aí, sim, são sempre duas máscaras muito perigosas, porque, na verdade, não é você. É o ego tentando colocar de que você realmente precisa para se aprovar ou para ser aprovado, quer conversar com alguém, não tem conversa, acaba falando de pessoas. Uma das coisas mais assim, né, difíceis é quando você vai para conversar com alguém e aquela pessoa não tem assunto. O único assunto que ela tem é falar dos outros. Complicado, né? Mas a gente tem que tomar cuidado e sair disso, porque falar dos outros é trazer problema para si. Então eu diria para você que comece a observar quais são as conversas que você tem quando você está conversando com alguém. E comece a observar quais são os pensamentos que você tem quando você está sozinho. Pensamentos sobre os outros ou sobre comparações com os outros são dois tipos de pensamentos que você não deve dar energia. Você tem que entender que você é perfeito, completo, você é o pacote completo divino, você é um ser divino, então não tem por que você ficar colocando que você não é o suficiente, que você não tem o que o outro tem, que o outro parece que vive melhor, porque o outro tem uma casa melhor, porque o outro tem um carro melhor. Mas que bom, que Deus continue abençoando ele, mas você vive com o que você tem, feliz e grato pelo que você tem. É isso. Você entende que às vezes, de repente, o outro tem tudo isso, mas você não sabe o quantas vezes ele está apavorado para pagar tudo isso, às vezes que ele tem? Quem é que garante que tudo aquilo está pago? Quem é que garante que ele não tem perdido sono? Quem é que garante que ele não está dando o sangue dele para ter tudo que ele tem? Então você compreende que às vezes você pensa que ser feliz é ter, quando na verdade ser feliz é simplesmente ser. Ser abundante, abundante de amor, abundante realmente de paz, de plenitude, de alegria, de saúde. Isso tudo é uma abundância que está dentro. Essa abundância que existe na natureza, ela existe dentro de nós. E se você tem esses pensamentos de julgamento e de comparação, você está matando a tua floresta interna. Tuas células recebem tudo isso e recebem tudo que você não está bem, que você está chateado, que você está até sentindo às vezes um pouco de inveja do outro. E aí as tuas células vão o quê? Elas vão se fechando ali, vão ficando tudo doente. Então você já parou para pensar o que é realmente uma mente na qual está o tempo todo em julgamento e comparação? É uma árvore seca. Então a gente tem que tomar cuidado, porque na realidade a gente tem que extinguir isso de nós. Essa camada, que é a camada do julgamento e comparação, é uma camada do ego muito perigosa, na qual a gente vai estar sempre querendo realmente ser mais que o outro, ou sempre se colocando abaixo do outro porque acha que não é bom o suficiente. Então são dois papéis assim que são perigosíssimos, e esses papéis geralmente né, a gente se perde no meio familiar. Às vezes acaba alguém falando alguma coisa de alguém, daí a pessoa acaba comentando alguma coisa, e aí a gente tem que tomar cuidado para sutilmente sair das conversas de falar dos familiares ou falar dos outros, né, quando alguém toca no assunto do nome de alguém, porque na realidade não existe motivos para a gente ficar dialogando sobre alguém, falando, né, pelas costas da pessoa, ou até mesmo ficar comparando ou tendo essas dores, né, de comparação, de realmente ficar achando que o outro de repente tem mais que você, ou porque ele tem mais porque ele teve uma vida melhor, ou então ele teve uma família que tinha também. Claro, todos nós temos uma história. Então, quer dizer, tem pessoas que chegam na vida adulta, eles têm já uma base, no caso financeira. Então, claro, às vezes a pessoa vai ter mais porque ela já tinha uma base financeira melhor. Porém, ela também está trabalhando, buscando, né? Nem todo mundo é herdeiro, né? Nasceu já num berço onde não há necessidade de trabalho. Então, o que eu quero dizer para você é que seja único. Você é único, né? Você não precisa realmente ficar o tempo todo se medindo na régua de ninguém. Muito menos você tem que estar realmente preocupado com a vida do outro, o que ele fez ou deixou de fazer. Cada um faça da sua vida o melhor que puder. E quanto mais a gente larga de falar dos outros,
né, de fazer julgamento da vida alheia, mais feliz a gente vive. Eu posso garantir para você que quanto mais a gente larga essas falácias de ficar realmente conversando sobre pessoas, melhor a gente se sente, porque a gente vai percebendo que a gente vai evoluindo realmente como ser humano, deixando de ficar realmente buscando conversas, de falar, né, de alguém, porque isso pode ser muito prejudicial para nós e para a pessoa, porque a pessoa também vai receber a nossa energia. Quando a gente fala de alguém, a gente envia energia para aquela pessoa, e aí aquela pessoa recebe a nossa energia, e é automático, aquela pessoa recebe a tua energia e ela sente que você não falou algo que você não gosta dela. E é por isso que daí depois você vê essa pessoa e você diz que o meu santo não bate com o dela. Mas é lógico, você falou dela, ela recebeu a tua informação. E quando ela viu você, ela sentiu uma aversão. Compreende? Isso é tão forte. As pessoas elas pensam, não, a gente está só fazendo uma fofoquinha aqui. Não é fofoquinha. Você está enviando a tua energia, o que você está sentindo para a pessoa. E a pessoa recebe aquilo que você enviou, e é onde a pessoa sente a aversão. E às vezes a pessoa pensa assim, mas por que eu estou sentindo aversão a essa pessoa? Porque essa pessoa falou de você, e aí você sente que não dá para ficar perto dela. Enquanto a pessoa não larga esse sentimento de falar de você, fica difícil de você ficar perto da pessoa. E é por isso que tem tantos desentendimentos familiares, por causa disso, por causa dos julgamentos, das pessoas elas ficarem falando mal um dos outros. E aí é onde as pessoas não conseguem viver bem a vida aqui. Então eu diria para você que isso é uma camada do ego e que a gente tem que, extinguir isso aqui. Falar mal dos outros e se comparar com os outros. Você é único, você é maravilhoso, você é perfeito. Você não precisa de ninguém para ser realmente quem você é. Você só tem que amar muito, 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 muito a você mesmo. Ter um amor abundante por si mesmo. E quando você pensar em alguém, em vez de ficar julgando alguma coisa, envie amor. Essa pessoa receberá amor. Se você enviar amor para a pessoa que você está pensando, né, em vez de você ficar fazendo pensamentos de julgamento, e você enviar amor para essa pessoa vai receber amor. A próxima vez que ela vê você, é automático. Ela vai ser, nossa, eu tô com saudade de você. É automático, então você entende? Envie amor. Eu posso dizer para você que é a melhor coisa que você pode fazer. Você vai eliminando todas essas camadas do ego e você vai enviando aquilo que você tem de essência. Que amor é abundante em nós transbordamos amor, então você pode enviar amor o quanto você quiser para todas as pessoas da tua vida e elas vão receber esse amor e quando elas veem você, elas vão sentir a alegria de estar na tua companhia e você na companhia delas. E assim a gente vai tornando o mundo melhor, porque quando a gente vai eliminando essas camadas do ego, tudo vai se transformando, a vida vai ficando mais leve e aí a gente vai entendendo o porquê nós estamos aqui. Estamos aqui para ter uma estada divina num corpo terreno e sendo aquilo que nós somos em essência, que é amor incondicional. Se você ficou até aqui, então se prepare para a próxima, que nós vamos ter um próximo vídeo ainda, né, sobre as 7 camadas do ego, e eu te vejo no próximo vídeo. Gratidão. Eu vou voar.